Eita, glória a Deus, aleluia. Hoje eu quero falar sobre Nicodemos, que está em João capítulo 3, versículo 1 ao 15, onde o Senhor nos fala assim. Nicodemos, o nome grego, significa conquistador do povo. E ele é descrito como fariseu, principalmente entre os judeus. E Nicodemos, amados, Nicodemos ele era membro do Sinédrio e mestre em Israel. Ele era mestre, ele era professor, ele ensinava as pessoas. Porém, ele não compreendia o básico da vida cristã. Ele conhecia muito da ciência, da tecnologia, ele conhecia muito da psicologia, mas ele não conhecia nada da vida cristã. E visita Jesus, ele sai, faz uma visita a Jesus na calada da noite, talvez com medo de comprometer sua posição, né? Porque ele tinha grande posição, mas ele reconhece que Jesus era o mestre da parte de Deus. E há muitas coisas que as escolas não ensinam. Há muitas coisas que as escolas não ensinam. Por exemplo, a escola não nos ensina a viver. As escolas ensinam como cuidar do corpo, como cuidar da medicina, da psique, né, que é a área da psicologia. A escola não nos ensina sobre o espírito. Então, elas ensinam sobre o conhecimento, mas não sobre a sabedoria. Ensinam sobre as tragédias, mas não de como confrontá-las. As escolas ensinam a detectar problemas emocionais, mas não como vencer esses problemas emocionais. As escolas também ensinam como viver em harmonia, mas não ensinam a amar. E ensina a cuidar do corpo, mas não a ter fé. Não ensina sobre os milagres de Jesus. Não ensinam a morrer. As escolas não ensinam. As escolas, elas ensinam como se conformar com a morte, como enfrentá-la, até como resistir a ela, fazendo o congelamento, né, humano, outras técnicas, mas não ensinam como vencê-las. E não ensinam quem é Deus também. Ensina a amar muitas das vezes até outros deuses, a deuses pagãos, mas não ensinam a amar o Deus verdadeiro. E eu quero dizer que Deus é energia. E se fosse assim, o homem seria maior do que Deus. Deus é pessoal, mas distante. Então, a palavra de Deus nos fala sobre o deísmo, mas todos os conceitos sobre Deus não enchem o coração, pois o ser humano é uma pessoa como tal e tem necessidade de relacionamentos pessoais. Então, o que o mestre ensina? Então, ali nós podemos observar que o próprio Jesus ele começou a ensinar a Nicodemos, mesmo Nicodemos sendo mestre, mas ele não sabia muitas coisas. Ele sabia coisas terrenas, mas espirituais não. Então Jesus, ele começa a ensinar todas as matérias. Ele diz, aprendei de mim, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Então Jesus começa a ensinar a viver em abundância. Ele nos ensina a tirar proveito da vida, viver com propósito. Ele nos mostra a razão da nossa existência na terra. Jesus responde nossas questões mais essenciais da vida. Por exemplo, quem sou? De onde eu vim? Para onde vou? Por que eu existo? Tudo isso Jesus tem resposta na Bíblia. A vida plena. Ele nos ensina a harmonizar nosso corpo, a harmonizar nossa alma e nosso espírito, nos dando possibilidade de viver de maneira plena, aleluias. E por fim, Jesus também nos ensina a morrer. Ele nos mostra que morrendo aqui nós vamos ter a vida eterna. Primeiro ponto dessa aula é aprendermos que nossa vida é eterna. Nós não acabamos aqui, nós vamos adormecer até o dia de juízo final, mas vai vir um julgamento de Jesus e nós vamos ter uma nova vida se aqui nós fizermos o que agrada ao Senhor. Ele nos ensina como viver aqui, nos promete que iremos estar com Ele depois. A vida na terra é apenas uma passagem para aqueles que creem no Senhor. E Nicodemos foi buscar de Jesus. Senhor, eu quero conhecer essa outra parte. Ele nos mostra que ele próprio, que o próprio Jesus venceu a morte e que nós também venceremos. Ele está conosco em todos os momentos. Ensina a enfrentar a morte, não como um fim, mas como um começo de algo novo, que está em João 14, versículo 1 e versículo 2. Ele ensina quem é Deus. Está lá em João capítulo 14, versículo 7. A encarnação é a relação mais pessoal possível entre Deus e os homens. E como ser um aluno do mestre? Porque Nicodemos era professor e agora ele passa a ser aluno de Jesus? A Bíblia nos fala, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Precisamos nascer de novo do Espírito para compreender as coisas do Espírito. Você nasceu da carne, da barriga de uma mulher.
Então a Bíblia nos mostra que o próprio Jesus, ele ensina Nicodemos a ter fé. Fé, deixar-se levar pelo mestre, confiar em sua total orientação. Depois ele mostra que aceitar o sacrifício de Jesus pela nossa culpa e pecado. E por fim, crer no seu testemunho. Jesus é o único caminho para chegar a Deus. Então, amados, você não precisa de ser mestre para aprender a viver e morrer. Não precisa de ser um grande estudioso para entender quem é Deus. Só precisa de se quedar diante do mestre, aprendendo que ele é a verdade. Jesus é a verdade. Eu passei por faculdade, eu passei, fiz pós-graduações, saí daqui, fui para Brasília, estudei lá, fui para o Rio, Jabuticabal, voltei. Nós temos que estudar porque nós temos que manejar bem a palavra, né, que o Senhor coloca na nossa mão. Nós temos que ter conhecimento, conhecimento está para o homem. Jesus foi muito inteligente, nós só temos 5% da capacidade de Cristo. Mas a letra por si só, ela mata. Quase que ela mata Nicodemos, mas o Espírito vivifica. Então Jesus diz para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ele diz, mas como? Eu já sou velho, vou ter que entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo. Não, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que ter consciência que você precisa de ser salvo. Você tem que ter consciência do seu batismo. Você tem que dizer sim. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que querer Jesus para você conhecer as coisas do Espírito. Porque você nasceu de carne. O que é carne é carne. O que é Espírito é Espírito. Nascer de novo em Cristo Jesus. É morrer para o pecado. Nascer para a nova vida em Cristo Jesus. Nascer para as coisas terrenas e nascer para as coisas espirituais. Então é isso que o Senhor nos ensina. Que nós precisamos conhecer Jesus. Nicodemos era mestre. Nicodemos era estudioso. Nicodemos era um homem superdotado. Só sabe viver quem sabe morrer. Só aprende a morrer quem aprendeu a viver. Tanto morrer quanto viver. Só sabe quem a Deus conhecer. Então, se você conhece Jesus, você vai conhecer não só as coisas da terra, mas você vai conhecer as coisas da eternidade, as coisas do Espírito Santo, as coisas da Trindade celestial. E Nicodemos, ele era um conquistador do povo. O nome Nicodemos, mas ele quis ir além dele conhecer tudo da terra, além dele ser um fariseu e principalmente viver entre os judeus. Ele era um homem zeloso, ele também foi respeitado por Jesus. Por que ele foi respeitado por Jesus? Porque ele buscou o conhecimento espiritual de Jesus e aprendeu com Jesus. O que é nascer de novo? O que é ter Jesus dentro do seu coração? Então aproveita essa palavra para você nascer de novo. Como é que eu nasço de novo se eu já sou velho, se eu já sou velha? Você que está ouvindo essa mensagem, basta você levantar sua mão cansada e dizer, Jesus, eu quero nascer de novo, eu quero nascer agora. Não importa se você está dentro do carro, se você está na sua casa, se você está no banheiro, se você está na estrada, ei, você pode dizer, Jesus, eu quero nascer de novo, eu quero nascer agora da água e do Espírito, eu quero ter um novo posicionamento com o Senhor, ainda que eu seja estudioso, ainda que eu tenha faculdade, ainda que eu tenha vários cursos, que eu tenha grandes, finanças, que eu tenho dinheiro no banco, mas eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer da água e do Espírito. Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, Jesus. Eu quero que o meu corpo, que a minha alma, que o meu espírito esteja guardado por ti. Esteja em tuas mãos, Senhor. Faça de mim uma nova vida, como o Senhor fez de Nicodemos. E me faça nascer de novo, em nome de Jesus. Fala isso para Jesus. Nasça de novo. E procure andar nos caminhos com o Senhor, ter uma vida terrena, mas com a espiritualidade avivada em Cristo Jesus. Eu deixo essa palavra para você meditar. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Será que você não está aprendendo tudo da terra? Você tem inúmeros estudos, mas não tem Jesus no seu coração? Está aí a chave da vitória, da vida de Nicodemos, que ele soube passar da morte para a vida eterna, porque ele ouviu falar de Jesus e buscou ter entendimento do que é ter Jesus. Que você possa, neste momento, refletir sobre a importância de ter Jesus no seu e no meu, no nosso coração. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus.